Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04, é uma terça-feira, ontem foi feriado, ontem teve jogo do Grêmio, hoje tem jogo do Internacional, o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o Inter pela Copa do Brasil, o Grêmio volta a jogar na Copa do Brasil na quinta-feira contra o Juventude de Caxias do Sul, enfim. Teve ainda a goleada que levou o Atlético, teve a goleada que levou o Flamengo, tem tanta coisa e nós vamos falar, mas antes deixa eu dar uma importante informação. Não tive nada, não tive febre, não tive calor, me dá o braço, aí eu pensei, o Pedro vai ficar decepcionadíssimo quando a moça pedir pra ele o braço. Eu só tomo na bunda, né? Foi o que eu imaginei, mas eu lembrei de vinheta, viu, Pedro? É uma bela vinheta, eu acho que a gente já pode separar, viu, Maurício? Vamos fazer um funk. Mas no momento que ela disse, é intramuscular, me dá o braço, eu pensei que decepção que o Pedro vai ter quando ele for tomar a vacina. É verdade. O pior é que eu lembrei de ti, Pedro, nessa hora eu lembrei de ti. Não, mas olha, é um depoimento maravilhoso de uma colega nossa que sabe se expressar, que sabe conduzir os assuntos. Eu espero que vocês tirem todas as curiosidades com a Andressa antes da gente falar em futebol. Vamos ter muito tempo para falar em futebol, até porque às 2h30 tem entrevista do Maicon, quer dizer, a coisa vai entrar, né? Gaúcha mais adentro. E, bom, a primeira questão que eu quero colocar Pedro, é o seguinte. Pedro, eu fiquei com uma dúvida, desculpa, de repente a Andressa falou, eu estava desatento aqui. Qual das vacinas que é? De Oxford. Vacina de Oxford, que tem a parceria aqui em Porto Alegre com o Hospital de Clínicas. Tem a Coronavac, que é a vacina produzida na China com o Butantan, que daí sim é no Hospital São Lucas da PUC. Eu me inscrevi para as duas, viu, Léo? E aí me chamaram para essa. Eu primeiro me inscrevi, aí depois recebi um formulário por e-mail com algumas perguntas, recebi outro formulário e aí marcaram a minha consulta por WhatsApp, já começando um contato com os médicos, com a equipe médica que acompanha. Se eu quiser avacalhar do ponto de vista político, eu diria que tu tomasse a vacina do Bolsonaro e não a do Dória. Mas, bom, isso aí deixa pra lá. Tá. Olha, Pedro, felizmente não são políticos que estão fazendo as vacinas, né? São cientistas. E só por isso eu tomei. Porque se fosse de um político ou de outro, e aí não importa se é o presidente ou algum outro político, eu não tomaria. Não é deles. Não é matéria deles. É assunto da ciência, né? E não da política. Ô, Andressa. Os próximos passos agora, Andressa. Tá, tomou a vacina, eles estão entrando em contato contigo. Essa era a minha pergunta. O estudo é até o final de 2021, né? Isso, o estudo é de um ano para frente, então eu tenho até o fim de outubro do ano que vem, que foi a data que eu fiz, no fim de outubro desse ano. Só que a perspectiva que se tem é que se tenha uma resposta antes. As entrevistas que foram dadas ontem levam a crer que pode-se ter uma resposta e talvez a distribuição até março. Essa é a previsão mais otimista que se tem. Os próximos passos agora, Léo, entre 28 e 42 dias eu volto para uma segunda dose, seja do placebo, seja da vacina. Então, isso acontece agora até o fim desse mês. Eu já tenho marcada a próxima ida ao Hospital de Clínicas para fazer o reforço e assim deve ser quando acontecer, viu? Quem é que sabe se tu tomou placebo ou vacina? Eu vi um número, viu, Pedro? Quando eu entrei no Hospital de Clínicas, eu virei um número. Eu sei lá qual é o final do meu número. Então, é um número enorme, com alguns dígitos. E o meu final é o final X, tá? Eu não vou dizer que tem, todo mundo vai ter o seu número lá. Eu nem me lembro mais também. Mas eu tenho anotado aqui na pasta, junto com as 20 páginas que eu assinei nos termos de declaração. E ali, somente quem aplicou não sabe, quem passou para a aplicação e que tem o número é que vai saber. E aí são os pesquisadores de Oxford e em conjunto com os pesquisadores daqui. Mas nem mesmo o médico que me atendeu, a pessoa que aplicou, ela tem a seringa com uma vacina e o meu número. Então o meu número está ligado ao controle que se tem em Oxford e no centro de pesquisa. Tá, eu quero que tu me explique uma coisa. Eles te dizem que esta verificação de eficiência da vacina demora 1 ano. Ao mesmo tempo, Oxford está mandando dizer que em janeiro tem vacina. Como é que é isso? Porque tem médicos que dizem... máximo, viu? Tem médicos que dizem que não dá para tomar vacina ainda, porque não tem todos os registros feitos. Não dá nesse momento porque não tem registro, mas só vai se tomar vacina quando tiver registro da Anvisa. Isso é claro, né, Pedro? Não, eu sei. Não, mas tem médico que diz que tem que ter 3 anos. Não dá.
Tá, bom, então esses claro, aí eu não. Esses aí, respeito, com todo respeito, eu acho que eles deveriam pesquisar um pouquinho mais, né? Aí eu solenemente eu dispenso, viu, Pedro? Eu dispenso. Eles têm direito a falar o que quiser porque são médicos, mas eu prefiro o movimento mundial a favor da vacina. Mas é importante a gente colocar a medicina, dizendo que não. Lamento, vai uma O doutor Eduardo Sprins falou ontem aqui na Rádio Gaúcha e o Stout perguntou exatamente sobre isso, Pedro, a partir da tua pergunta também para o Stout ontem aqui no Sala. Eu acho que é bem claro, a Anvisa vai liberar, não é o Brasil, não é o Rio Grande do Sul, não é Porto Alegre, é um estudo internacional que já tem uma base de dados e que tem comprovações científicas até aqui. Nada vai ser feito, nenhuma vacina vai ser liberada fora para os voluntários, que foi o meu caso, e aí por isso que eu tive que assinar um termo tão grande, com tantas cláusulas, com tantas informações e tirar as minhas dúvidas, mas sem seus voluntários só vai ter vacina, e aí é diferente da Rússia também, que saiu vacinando, quando se tiver um registro. E aí a Anvisa também está trabalhando para isso com padrões internacionais, para poder registrar ou não. Então acho que os médicos que realmente entendem do seu ofício não seriam contra uma vacina aprovada. Escuta, Guerrinha, tu não te deu vontade não te deu vontade de tomar uma vacina, Guerrinha, depois de ouvir a Andressa? Mas é no braço, Guerrinha. Eu botei uma cama na porta do hospital lá, tô esperando me chamar. Viu, Pedro? A gente não fica nem sabendo se é placebo ou se é vacina, até porque tem um pedido muito claro, uma orientação muito clara, que é manter a vida normal. Não é porque eu acho que estou vacinada que eu posso sair sem máscara, que eu posso deixar de cuidar tudo que eu tenho cuidado. Muito pelo contrário. Não vai sair dando carteirada por aí, né, André? Imagina, muito pelo contrário, né, Maurício? Então a gente tem que manter o cuidado. No meu caso, tem grupos, né? Tem o grupo dos profissionais de saúde, que aí sim tem uma exposição maior. No meu grupo não há uma exposição tão grande. Pensei que tu ia aplicar para a Andiara que tu não podia trabalhar. Não dá. Não dá, eu vou trabalhar mais, Pedro. Me aguenta porque eu vou trabalhar mais agora. Imagino. Bom, o que mais tu gostaria de dizer sobre isso? Reações nenhuma? Tá te sentindo bem? Sem reações, no momento bem. Deu medo e, sobretudo, como é que quem vai lá para ser uma das pessoas que vai receber a vacina é recebido? Como é que são as instalações? Dá uma ideia assim para nós do que tu Pedro, pegou por lá. É naquele prédio novo do Clínicas, aquele prédio que a gente enxerga lindo, muito bonito. E é uma parte separada do atendimento geral. Então tu chega primeiro naquele andar, é o terceiro andar, e parece até que está desocupado, porque ele está todo branco ali, aí vai andando até o fim do corredor, onde tem algumas cadeiras. Todas as cadeiras estão em cima de marcas de X no chão, portanto com um afastamento, 2 metros entre uma e outra, 1,5 metro entre uma e outra, para que as pessoas cheguem e se sentem naqueles locais que já estão separados, para que não haja aglomeração. Então ali já é o primeiro cuidado que é visível. E aí nas portas, não pode filmar lá dentro, não pode tirar fotos, mas tu entra num corredor e aí tem as portas, passo 1 ao passo 7. Então, o passo 1 é o do teu atendimento. Primeiro atendimento, tu recebe uma prancheta com essas 20 páginas, com todas as informações que são passadas por eles, perguntas e respostas. Aí o passo 2 já é passar para o médico, conversar com o médico, e aí faz exame de sangue, no meu caso até exame de gravidez para saber se não estava grávida, responde a várias coisas de um outro questionário. Por isso que o Diori não é de nada, é isso? Não foi isso, Pedro. Concluímos que tentamos, mas não aconteceu. Então, que temos praticado, mas não estou grávida. Bom, isso, se tu quer saber. Já que perguntou, eu te respondo. Eu pensei que a seguria não era do jogo. Eu não fujo da raia, Pedro. Pode perguntar o que mais tu quiser. Eu estou vacinada. Tá bom, o problema é ele fugir da raia. E aí são 7 passos, viu? Até o final. Eu fiz exame de sangue, aí espera. Depois que tu recebe a aplicação, aí fica 15 minutos numa sala, sendo observada por enfermeiras, recebe um remedinho ali para tomar, caso tenha febre, caso tenha alguma coisa, um remédio normal que se encontra em farmácia e não precisa de prescrição. E aí fica 15 minutos para eles olharem a região, o braço, no caso, Pedro, não o bumbum, o braço. E ali eles veem se ficou vermelho, se ficou alguma marca e te liberam depois desses 15 minutos. No total dá cerca de 1h30, 1h45 de atendimento, Maurício. Deixa eu pegar essa parte aí que os médicos observam o seu braço. Para quem é muito suscetível à dor, eu quando vou fazer exame de sangue eu fico perto de desmaiar, é de uma frescura extraordinária. De 1 a 10,
De 1 a 10, qual é o nível da dor na hora da aplicação? Bah, nada. Nada, não dói nada na aplicação? Não, nenhuma dor. Vou amanhã, vou furar esse negócio aí, eu vou furar só o fintão, né? Não, nenhuma dor. Todo mundo fala que existe o corredor da morte, né? O Clínicas é o corredor da vida, então. É isso aí, esperança, né, Guerrinha? Uma boa definição. Esperança. Boa definição, é verdade. Bom, então tá, aí temos a experiência maravilhosa que é trazida pela Andressa Xavier aqui no nosso programa e que dá uma ideia de como a gente participa desses processos tão importantes como é a busca de uma vacina contra o coronavírus para que a gente saia dessa pandemia e volte à vida normal. Andressa, por enquanto, parabéns. Agora me dá as informações. Agora eu começo a xingar, leitos. Agora eu começo a xingar vocês porque vocês vão falar de futebol e aí eu vou ficar xingando por aqui. Qualquer coisa eu tô com o microfone perto dessa vez, diferente das férias que eu tava um pouquinho mais longe do microfone e tava ali na sala. Não, mas daqui a pouquinho eu trago números, Pedro, atualizações, também a retomada, porque a Anvisa autorizou a retomada dos testes de outra vacina, a vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19. Tá chegando, né? Bom, o Renato não tomou vacina ainda, mas ele está dando explicação sobre o futebol do Grêmio. E olha só, hein? O Grêmio não perdeu Grenais, o Grêmio foi campeão gaúcho, o Grêmio foi primeiro colocado no seu grupo da Libertadores, o Grêmio conseguiu uma boa recuperação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem vantagem na Copa do Brasil, quer dizer, o Grêmio tem números que explicam muita coisa boa. Mas e o rendimento, hein, Adroaldo Guerra Filho? O que o Grêmio conseguiu até agora foi razoável. O que a gente precisa definir? Com o que está jogando, vai ganhar alguma coisa? Não vai. Não vai participar. Então precisa jogar mais para ganhar. Para seguir adiante. Tudo bem. Tá legal, ganha uma, empata outra, perde outra. Tá na regularidade quase que geral. Não, para ganhar. Para botar caneco, para botar faixa, para comemorar. Tá suficiente? Não tá. E ontem ele já foi mais realista, né? Ele disse, olha, valeu pelo resultado. Não esperem bola bonita, não esperem espetáculo. Não tem isso. Tem o quê? Tem resultado. Futebol é resultado, sim. Mas nem sempre os resultados vão aparecer com a qualidade que o Grêmio tem apresentado. Mas a questão do Grêmio do jogo ontem, muito claramente, é o que aconteceu entre o Michael e o Renato ali, né? Porque é o capitão e o técnico, né? Por que ele pediu para sair? Por que ele foi direto para o vestiário, não ficou no banco, não conversou com o técnico? O Renato deixou claro que ele tinha alguma inconformidade ali, que a gente não sabe exatamente o que é. Não tinha problema de lesão. Se a gente somar esse episódio, as 13 expulsões do Grêmio no ano, é um número alto de expulsões. Tem algum tipo de descompasso ali, que eu não acho que seja crise de relacionamento, porque esse nunca foi um defeito do Renato. Não é, acho que, sinceramente, que não é esse o problema. Mas existe alguma tensão diferente ali no Grêmio, que eu não sei se é pandemia, não sei se é a pressão por resultado, que está diferente em relação ao ano passado. E, Diego, o que eu acho que rolou ontem, assim, boa tarde para todo mundo, olhando as imagens, eu acho que o Michael estava numa rotação que os colegas, ao menos no primeiro tempo, ali não estavam, né? E o Michael acho que se irritou. O Michael, ele estava em 16... Ele em 17 se machuca um pouco, mas fez parte desse grupo. Ele está há muito tempo, ele jogou com caras de um nível muito superior, né? Ele ganhou muita coisa. Eu acho que está passando pelo Michael, acho que ele perdeu a cabeça e hoje na coletiva, eu não tenho nenhuma informação, tá? Eu tô dizendo o que eu acho, que ele vai pedir desculpa, dizer que estava de cabeça quente, que estava querendo ganhar, que não tem crise e etc e tal. Capaz até de dizer que de repente tem alguma coisa, algum problema físico que a gente não sabe. Pode ser que ele revele algo que a gente não saiba. Que ele tem dificuldades de condicionamento. O problema ontem não foi físico, o problema só foi de ouvido. Eu ia terminar a leitura. Ele levou uma mijada do Renato e não gostou. Mas eu acho que não foi só isso, Guerra, porque eu acho que ele ontem estava numa rotação que os colegas não estavam e ele se irritou com ele mesmo. Porque é o seguinte, tem um momento que ele dá uma bola no PP, o PP não domina, o Diego Souza simplesmente larga a jogada e ele vai atrás buscar. Parece que ele estava querendo e pensando assim, porra, eu tô correndo que nem um louco no meio de todos esses caras aqui. E o Renato tá reclamando de mim. O cara que eu tô tentando correr, tô tentando fazer alguma coisa, embora não estivesse jogando bem, como todo time, no primeiro tempo foi muito ruim. Mas aí tá cobrando de mim.
Cobra dos outros postura, aqui. Duda, e aí ele pega e pergunta, tá, e aí, tia? Tu não vai correr, o Renato faz, né? Tu não vai jogar e tal, e aí ele fica, tá, e tu me troca. Eu acho de verdade que na coletiva de logo mais, vai ser muito mais por esse ambiente, assim, de tipo assim, cara, tava de cabeça quente, perdi a cabeça, realmente não podia ter feito isso, toca pra frente, o que não isenta de ter errado no momento em que ele passa reto pelo treinador e não tá nem aí, né? Tipo assim, ele serem dois toques indignado, né? Ele sai muito indignado. Mas essa postura, Duda, e do cara se irritar, a gente admite no nosso jogo, no teu jogo lá, que tem teu time, né, de futebol amador, não no ambiente profissional, tem uma hierarquia ali. Eu concordo contigo que o Maicon o Maicon já no primeiro tempo ele já tinha repreendido o Ferreira, já tinha repreendido o Orejuela a todo instante. O zagueiro, o menino foi repreendido também, o zagueiro. O zagueiro Rodrigues, errou uma jogada, e aí ele ficou brabo. O ambiente está pesado. No lance. Sabe onde é que nós vamos ter a resposta definitiva da coisa? Não é hoje. Quinta-feira. Quinta nós vamos ter a resposta definitiva. Hoje é 9h30 da noite. Isso aí. Porque o PP foi uma irritação diferente. Não sei se essa não é a ideia de vocês também. Ele ficou chateado de ter saído ali. Tipo, puxa vida, vai jogar o Diogo Barbosa no meu lugar e vai vir o Bruno Cortez ali pro lugar. Esse tipo de indignação, de irritação é mais ou menos comum, assim, né? O problema do Maicon é que ele acabou se escalando, né? Ele foi técnico, né? Porque ele decidiu a hora que ele queria sair. Eu cogitei no Esportes ao Meio-Dia a versão reducionista, que me parece a mais realista e seria a melhor para o Grêmio, essa muito próxima do que o Duda está dizendo. O Maicon é o primeiro a saber que ele está jogando muito pouco perto do que já jogou. A outra coisa que ele é o primeiro a saber é que o Grêmio está jogando muito menos do que já jogou. Como ele é muito sanguíneo e sempre foi, ele explodiu, porque o comandante dele não levou em conta a braçadeira e deu uma chamada no Maicon como se fosse qualquer jogador. E o Maicon deve ter se incomodado com isso. Na melhor das versões, ele hoje diz, olha, eu passei reto porque a minha cabeça estava quente, se eu fosse ficar por ali eu podia discutir, não ia ser bom para ninguém, fui tomar banho, ainda tomei o banho frio. E aí a vida segue. E ele joga quinta ou não, ele continua ou não à disposição, tá tudo certo. A versão alarmista é a versão que coloca a proximidade da cena de ontem com a do São Paulo, quando ele sai do São Paulo. Que é uma entrevista que ele dá no fim do jogo, reclamando que a torcida parecia considerar que todos os problemas do São Paulo se concentravam nele, na figura do Maicon. Ato contínuo, no dia seguinte o Maicon vai ao Muricy Ramalho e diz ao Muricy, eu vou me embora, eu não vou ficar aqui. Aí é alarmista, é a pior das versões, é o Maicon largando, chutando o balde porque não tem mais paciência para viver o que está vivendo. Eu acredito na letra A, eu acredito que ele vai só minimizar e contornar. O que eu tenho de informação sobre a entrevista é que o conteúdo da entrevista, essa entrevista está marcada para 2h30 da tarde, e estaremos acompanhando bem na transição, Pedro, do Sala para o Gaúcha Mais. É uma entrevista com um modelo diferente, porque é uma entrevista coletiva virtual e ela é realizada lá no CT do Grêmio. As perguntas dos repórteres são enviadas por áudio, já foram todas enviadas, e aí o Maicon senta lá na sala da entrevista coletiva, recebe as perguntas e vai respondendo, e é feita uma entrevista ao vivo, e um link é enviado para os jornalistas e a gente coloca no ar, a gente vai colocar daqui a pouco aqui na Rádio Gaúcha, só para explicar como vai funcionar. O que eu tenho de informação é que o conteúdo será um conteúdo conciliador, mais ou menos como falou o Renato ontem na entrevista coletiva, que disse que todo mundo quer ganhar, que a irritação acontece e que foi tudo resolvido no vestiário. Bom, pelo que a gente já viu do Maicon em outras oportunidades, ele é um cara assim de um temperamento muito forte, mas ele tem essa característica de grupo, né? De ser um jogador de grupo. Então, pelo que eu tenho de informação, é isso que vai acontecer na entrevista. Ele vai falar que realmente se irritou, né? E todo mundo viu que ele ficou muito irritado, que foi direto para o vestiário, mas que tudo foi resolvido entre ele, jogadores e comissão técnica. Eu depois apostaria que a nisso terminou. também, Eduardo. É a minha aposta. Se eu fosse apostar aquele engratado de água sem gás, era essa aí. Eu acho que vai ser como... Não, eu acho de verdade. O que ontem, as imagens ao menos, para mim é muito claro, assim. É uma irritação de que os companheiros não estão na mesma batida e ele tá correndo tipo bicho e ele tá sendo cobrado. Tipo, e ele não tá conseguindo jogar. Quadrado. O Grêmio não tá... O primeiro tempo do Grêmio foi horroroso. O Grêmio não tava conseguindo jogar, né? A gente pode discutir várias coisas em termos de escalação, por exemplo, mas é uma coisa que não dá para discutir nesse momento, os números que o Pedro trouxe aí agora no início ali, né?
Uma galera me mandou ontem, Duda, não sei o que, o nosso time joga mal pra caramba, que é onde eu mais bato, a minha tecla, que onde eu bato é desempenho, é performance, tá? É onde eu bato. Porque eu acho que ali na frente isso vai acabar estourando, né? Quando a exigência for maior, porque essas vitórias, por mais que tenham acontecido de uma forma consecutiva, Juventude, Atlético Paranaense e Bragantino, são 3 times bem piores que o Grêmio, né? Bem piores que o Grêmio. Eu acho que quando a exigência for maior, eu tenho medo que o Grêmio não consiga. E eu tô aqui querendo que o Grêmio consiga. É isso, né? É mais ou menos essa a reclamação e o anseio e a preocupação do time, né? Do torcedor, aliás. E eu acho que o Maicon, nesse momento, ele tá com essa angústia. Cara, ele sabe, tipo assim, cara, ele não tá jogando bem. A gente não... E aí tá cobrando de mim. Eu sei que eu sou capitão, pode cobrar de mim. Mas, porra, eu tô dando a vida aqui, meu velho. Todo mundo tem que correr. Eu acho que é por aí tem um momento, a coletiva. Tem um momento do Michael, Duda, assim, porque eu acho assim, de repente, correr, os jogadores do Grêmio estão tentando, mas eu acho que pode ser uma questão técnica. Bom, que ele exagerou na irritação, eu acho que tá muito claro, ele não pode sair e não falar com o treinador e pro vestiário, enfim, tá certo. E possivelmente ele vai pedir desculpas, ele já fez isso outras vezes também. Mas é que tem um momento do jogo, até referindo na transmissão, que o Isaac entra no lugar do Robinho, que aliás está virando o novo Thiago Neves do Grêmio, né? Não tem muita explicação para sempre o Robinho ser o escolhido e não o Isaac, não o Jean-Pierre ou qualquer outro ali como meia central. E aí o Michael dá no Isaac, aquele jeito, aquele passe de futsal do Michael. E o Isaac não consegue dominar e devolve um tijolo, tem contra-ataque. E o Michael meio que se irrita, ele baixa a cabeça e estira assim os braços sobre o corpo, ao longo do corpo, meio irritado. Meu Deus do céu, eu tô dando redondo, tô recebendo quadrado. Eu acho que teve um pouco por aí o motivo da irritação do Michael ontem. O que não mas o Diogo não é isolado. Ele errou. Ele errou. Eu quero lembrar que o que aconteceu ontem não se isola de uma entrevista de talvez 3 semanas atrás, em que o Duda até saudou a entrevista aqui no Sala. O Maicon, depois de uma derrota do Grêmio, falou sobre o compromisso de jogar no Grêmio, sobre o fato de estar concentrado e correndo. Vocês lembram disso? Foi uma entrevista pós-jogo. Isso. O Duda talvez seja contra o Santos, né, Duda? E você veio contra o Santos. É a primeira vez que a gente ouve alguém do grupo admitir um rendimento ruim. Porque o que aconteceu ontem, eu só quero fechar, Duda, que o que aconteceu ontem não é isolado. Isso é parte de um processo de um dos líderes que não era capitão. O Zé Alberto me lembra que o capitão era o David Braz ontem, mas o Maicon é uma das lideranças do Grêmio vitorioso. E isso que aconteceu ontem tem conexão com aquela entrevista lá em Santos e tem conexão com o jeito que o Maicon é. O Maicon não está conformado e não está satisfeito com as coisas como estão no Grêmio, está claro. Agora, na coletiva, talvez ele aprofunde essa questão. Acho que ele vai pedir desculpa, vai colocar panos quentes mesmo. Ele deu a braçadeira pro David Braz quando saiu. Exatamente. Ontem sim. Perfeito. Mas acho que não no jogo contra o Santos. Não sei, de repente é esse. Enquanto vocês esperam o Michael, eu quero lembrar que o Galeto, ao primo canto do Mamma Mia, da água na boca, todo mundo já sabe. A novidade agora para os apaixonados por sobremesa é na sequência de sobremesas tradicionais que estão inclusas pudim, doce de abóbora, sagu, ambrosia, tá bom? Então já sabe, né? Vai lá no Mamma Mia, tem no Shopping Praia de Belas, tem no Iguatemi, tem ali no Moinhos de Vento, tem Mamma Mia também na Zona Sul, tem Mamma Mia em Novo Hamburgo, em Gramado, e tem Mamma Mia em tudo quanto é canto, e agora com sequência de sobremesa, que é pra liquidar quem tem alguma dúvida sequência ainda. De sobremesa? Só para te saber. Meu Deus. E tem lá também, na tua refeição, acompanhando esse galeto maravilhoso do Mamma Mia, o suco de uva integral da Aurora, que além de delicioso, é muito saudável. Ele não tem adição de água, nem açúcar, nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora. Posso só, antes da gente ir pro intervalo, mandar um abraço, porque faleceu hoje um colorado e ele é pai de um amigo meu. Uma figura muito querida, né? O Luiz Fernando de Fini, ele faleceu hoje e ele é pai do Marcelo e do Eduardo, tá? Que são meus amigos, conheço eles faz tempo, de época de colégio e tudo mais. Então quero mandar um forte abraço para os dois e também mandar um conforto à família. Acho que, enfim, quem é do meio do futebol aí, principalmente torcedor do Inter, sabe que esse é um colorado que é histórico, foi dirigente do na década de 90. Isso, foi dirigente do Inter. Luiz Fernando de Fini. Então só deixar esse abraço para os dois guris aí e para a família.
Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo comercial, mandando um abraço, sim, Luiz Fernando de Filho, uma figura muito querida que nós convivemos durante muito tempo e lamentamos, obviamente, a sua morte. Mas é a vida, né? Economize com os painéis solares VEG da Metalúrgica. 1h41, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. Pedro, Leonardo Oliveira, o Internacional. Deixa eu só voltar numa questão do Maicon ali, que Sim. Por isso falaram bastante. É uma interpretação, não é informação, mas é uma observação. Porque eu não me lembro de ter ouvido ainda de o Maicon renovar contrato. Né? E talvez, além da questão das sucessivas lesões, da queda técnica do time, será que não tem aí um ingrediente de o Maicon estar um pouco aflito, porque o contrato dele vai até o final do ano que vem? E eu não ouvi uma manifestação do Grêmio de uma prorrogação. E aí a gente vê um jogador de 34 anos... Ô, Léo, eu entrevistei o Maicon. Até para dar segurança para ele. Não deve renovar contrato, Léo, porque ele tá com dificuldade de jogar hoje, imagina. Eu vou te dizer, eu entrevistei o Maicon naquela série de entrevistas que eu faço no meu canal no YouTube, e ele me falou sobre renovação, sobre fim de carreira, sobre término de contrato, sobre tudo mais. O Maicon não tem nenhuma pressa para renovar, isso palavras dele. Ele disse que só vai jogar, ele vai jogar até quando ele achar que ainda consegue. Por isso que eu não descarto ele ir numa coletiva como hoje, por exemplo, e dar detalhes das suas dificuldades físicas em que ele tem. Ó, até meu cachorro tá irritado aqui. E aí, então eu não sei o que pode... Se além de colocar panos quentes na história, ele também não... Peraí. Como é o nome do teu cachorro? É Michael? Comida pro cachorro. Olha, é Michael o nome do cachorro. Tá bravo? Mas... Se der uma gremista, ração, óbvio, né? Se der uma ração, acalma. Tá indignado. Mas só pra concluir, agora ele parou. Vou ligar lá pra Supra, pra eles te mandarem uma raçãozinha, que a Supra tem aquela ração de qualidade, tá? E por preço legal também. Passa ali no Ferrari, tem ali no Ferrari, tem. Já se acalmou aqui, já pronto. O Michael, eu já falei, vai ouvir a coletiva comigo. Mas só pra concluir, eu acho isso, que ele pode ser que ele venha na coletiva e fale algo além de colocar o tal dos panos quentes, assim. Só pra deixar claro, ontem, de novo, de repente eu não fiz interpretar, um cara me indagou aqui, até de uma forma ríspida, mas é normal, as pessoas não conseguem ser educadas sempre. Que o Maicon, não é eu disse que o Maicon estava correndo. O Maicon pensou, interpretação minha, eu estou correndo, estou me dedicando, estou tentando, e estou sendo mesmo assim cobrado. E os meus colegas que não estão fazendo isso. Interpretação minha, tu entende? Mas vamos lá, vamos esperar, porque acho que 2h30 a gente tem algumas coisas que podem se esclarecer. Isso. Leonardo Oliveira, o Inter tem jogo importante hoje. Importante, o Inter está com a classificação encaminhada, né? E eu até disse semana passada, o 2-0 tornaria esse jogo um protocolo, um cumprimento de agenda. O gol no final ele abre um pouco o confronto, porque o 1-0 leva para os pênaltis, né? Não tem mais o saldo qualificado. Mas a vantagem do Inter é gigantesca. E a gente viu o Atlético Goianiense jogar. E o Atlético tem 6 jogadores, né? 3, inclusive do Inter, e outros 3 que já jogaram por outras equipes. O Atlético é uma equipe que transita na Série A para tentar permanecer o maior tempo possível. A diferença é muito grande. Eu acredito que o Inter está bem encaminhado e o Eduardo Cudê vai poder preservar jogadores, porque a relação desse jogo, Pedro, não é com o jogo do Curitiba no domingo. A relação é com o jogo de sábado, que foi um jogo quente, que foi um jogo muito disputado, e que o intervalo entre esse jogo e o de hoje é muito pequeno. Por isso eu acredito em muitas preservações. Mas, Léo, eu tô curioso por uma questão envolvendo o Inter. Esse é o terceiro jogo, 2 deles, hoje eu não estou na transmissão, mas 2 deles recentes do Inter eu fiz na escala, e eu tive que colocar no comentário uma mesma questão nos 2 jogos, contra Atlético Goianiense e contra Corinthians. Dentro do jogo com o Atlético Goianiense, depois de 15 minutos muito bons, fez o gol, o Inter desconcentra do jogo. Ele identifica uma facilidade muito grande em relação ao seu adversário e faz uma barriga no jogo. Ele fica fora, ele marca de longe, ele tira a velocidade do jogo, ele se perde e traz o Atlético de Goiás para dentro do jogo. Sábado passado, eu vi acontecer a mesma coisa. E no sábado passado ainda tem uma assinatura, digamos assim, do Edenilson, que ao final do jogo fala que o Inter entrou desligado na partida. Ora, eu identifiquei na terça.
No sábado, além de eu próprio identificar, um jogador do Inter da relevância do Edenilson fala, se não em desconcentração, em desligamento, que é basicamente a mesma coisa, você só está trocando de expressão. São 2 jogos consecutivos em que o Internacional não consegue se concentrar o suficiente para jogar o seu melhor futebol, que por sua vez só é jogado quando o Inter está absolutamente concentrado. Perdeu concentração, o Inter perde grande parte da sua capacidade, como disse o Davi ontem. Não é uma equipe que possa contar com talentos extraordinários, que jogam porque são muito melhores do que os outros. Então, se o Inter ficar com meia concentração, Pedro, aí ele abre a brecha para problema. Será que não pode ser, Maurício, em cima disso que tu está falando, uma questão assim, ó, porque o Inter não é aquele time que possa, entre aspas, descansar durante o jogo, como o Flamengo, por exemplo, fazia. O ano passado o Flamengo era tão superior tecnicamente que ele daqui a pouco baixava a rotação, ficava dando passes, controlava a bola, não perdia a bola. Né? E aí então tem um problema técnico ali, tem uma questão que é de concentração, mas é técnica também, porque o Inter não consegue fazer isso, ele não sabe fazer essa administração de jogo, porque ele não tem talvez tanta qualidade assim para fazer isso. Ele tem que estar sempre na pressão ligado, e é difícil fazer isso o tempo inteiro, né? Então, acho que tem uma questão de concentração e técnica também. Tem 2 jogadores que jogaram essa partida de hoje no Beira-Rio, né? O primeiro é o Thiago Galhardo, que está suspenso no Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Inter preserve titulares hoje contra o Atlético, o Thiago não pode jogar contra o Curitiba no final de semana no Beira-Rio. Então ele vai jogar hoje pela Copa do Brasil. E o segundo jogador que eu acho que tinha que jogar é o Johnny. Hoje o Johnny foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, é a seleção principal. Vai fazer 2 amistosos na Europa e ele já no final de semana não vai ficar à disposição. Então já tem que colocar para jogar hoje, né? Até porque é uma ideia, uma tendência de preservação de titulares. Esse jogador entrou contra o Corinthians, vamos ver, Guerrinha, se tu concorda comigo. Pô, ele tem uma categoria, olha, um jogador superior, hein? Ele era meia? Os dois volantes do Internacional que não estão jogando são bem melhores do que aqueles que normalmente jogam. O Johnny e o Dourado são melhores do que o Lindoso e o Musso. Os 2 são melhores. O Dourado vai lá que seja, está voltando, tem que voltar devagarinho, mas com o tempo. Tem que botar para jogar, ele jogou pouco tempo, claro. Tem que botar, vai botando para jogar. Outro jogador que hoje não será poupado é o Marcos Guilherme, com certeza. Vai descansar para o jogo contra o Curitiba. O Dourado, ele... Mas o Maurício já deve ter condições para o final de semana, hein? Opa, desculpa. Peraí, vamos em partes. O Dourado, o que tem, Leonardo? Não, o Dourado ele ficou 15 meses parado. Eu acho que a ideia do Eduardo Cudê era até usar mais o Dourado, mas a entrada do Dourado no jogo contra o Flamengo, naquele jogo com aquela rotação altíssima, o Dourado não viu a cor da camisa do Flamengo. Ele entrou para fechar o Gerson e ele não viu, ele não sabe a cor do Gerson. E aí eu acho que o Inter deu uma segurada, porque vai ter que ser mais gradativo. É muito tempo, né? 15 meses. É muito tempo, mas eu concordo com o Guerrinha. Quanto mais demorar, pior. O Dourado dos volantes do Inter, ele é o melhor. Tem que botar ele para jogar, bota 15, 20 minutos, bota para jogar, vai. O jogador só vai pegar ritmo assim. Agora, não bota em jogo nenhum, que o jogo é duro, o jogo é esse, o jogo é aquele, é pegado. Vou deixando. Daqui a pouco ele vai jogar, ele não vai estar pronto para jogar o Gauchão no ano que vem. Não, vai botando. Seja hoje, né, Guerra? Esse jogo de hoje. Não, esse jogo de hoje está liquidado. Sobre a questão do Marcos Guilherme, que vocês estavam falando, o Maurício já deve ter condições para jogar no final de semana, né? Na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Se o técnico vai colocar, ainda não sabemos. Mas eu vejo no Inter uma confiança muito grande no que esse jogador pode apresentar. Esse negócio foi muito bom, né? Vindo o Maurício para o Inter, aliás, o Potter já está inclusive treinando no Cruzeiro hoje, e o Maurício já está aqui em Porto Alegre. Eu acompanhei os jogos da Seleção Brasileira Sub-20, os amistosos da semana passada. Maurício, com a camisa 10 da Seleção Brasileira, foi o grande destaque. Inclusive jogou melhor que o Yuri Alberto. Claro que no Cruzeiro ele oscilou um pouco, é Série B, mas parece ser um jogador muito talentoso e que faz justamente a função que o Bosquilha fazia. Olha, em tese ele vem para ser titular. Eu ia dizer isso. Ele não vão pensar que ele é armador, de pisar na bola, de pifar. Não. Ele é um meio atacante que vem de trás. O armador do Cruzeiro é o Regis. Esse é o armador. O Maurício era reserva do Regis. Eu entrevistei ele joga pelos lados também. Eu entrevistei o James Freitas, Diogo. Até publiquei hoje em 0 Hora, Gaúcha ZH. O James é o cara que estava num treino ele foi auxiliar do Mano, né? Tá no Bahia com o Mano hoje. Ele estava num treino do Sub-20 com os reservas. E aí ele pregou o olho no Maurício. O Maurício já era destaque do time Sub-20 do Cruzeiro com 17 anos. Aí ele chamou a atenção do Mano e o Mano já incorporou o Maurício ao grupo principal.
O que ele diz? Que o Maurício ainda vai levar um tempo para a questão física dele amadurecer, né? Ele ainda tem que evoluir na parte física. Que ele pode fazer a do Bosquilha. O Mano usava muito ele pelo lado também, no 4-2-3-1, né? Mas que não tem necessidade de tanta recomposição assim. Mas o Mano usava mais pelo centro. Que ele pode jogar pelo lado, ele usava na direita porque ele é canhoto, tem bom chute, bom arremate, é um jogador inteligente, mas ainda tem um processo de maturação física que é normal. O Maurício recém fez 19 anos agora em junho. Mas disse, é o cara para jogar na posição do Bosquilha. Como é que o Cruzeiro faz esse negócio? Como é que o emergência, Pedro. Faz? É porque emergência, o Cruzeiro Pedro. faz o que pode, não o que quer. O Cruzeiro, né, Maurício, ele não tem o direito de pensar no futuro, ele só tem o direito de pensar no presente. Ele tem que ganhar o jogo seguinte, se não tem atacante com um pouco mais de experiência, ele tem que ter, porque senão ele fica na Série C. Para acrescentar algumas informações com números desse Maurício, negócio... Em Gabardo, nesse levantamento que eu fiz ontem do Cruzeiro, aí eu fui tentar entender, esse menino é bom de bola, a dificuldade dele para se afirmar no time do Cruzeiro, que hoje o Cruzeiro não é tão difícil assim de se afirmar. Aí ele começou com o Mano. O Mano foi demitido. Aí olha só a lista. Rogério Ceni, Abel, Adilson, Henderson, Ney Franco, e ele não chegou a trabalhar com o Filipão. Ele teve 6 técnicos no período de pouco mais de um ano. Aí não tem como um jogador jovem se afirmar, né? Eu gostei do negócio ali, mais alguns números sobre essa negociação. O negócio foi fechado com o seguinte modelo: o Cruzeiro não ganha nada, o Cruzeiro não ganha um centavo. Olha a situação que está o Cruzeiro. O Inter está assumindo dívidas do Cruzeiro, dívida com o empresário, é do Maurício, porque o Maurício é de um clube formador, o Desportivo Brasil. Então o Cruzeiro tinha que ter pago, era 700, 800 mil reais, pouco menos de R$1 milhão para a contratação do Maurício, não pagou até hoje. Então o Inter está assumindo, né, o valor desta compra. O Inter acertou a rescisão do contrato com o William Potker, vai pagar parcelas mensais de cerca de R$220 mil para a rescisão do Potker até maio do ano que vem. E aí o Cruzeiro fez o seu acerto com o William Potker e paga um novo salário, certamente com um valor bem mais reduzido, bem inferior a esse, para o Potker lá no Cruzeiro. E o Cruzeiro fica com 40% do Maurício e aposta numa venda futura. E o Inter continua com 50% do Potker. O Inter é um negócio maravilhoso. Muito melhor do que o Cruzeiro. Inter né? é maravilhoso por duas pontas. E aí tem que ter cuidado para lidar com o Potker, né? Porque é um profissional tentando fazer o melhor que pode e o melhor dele não era suficiente. Mas as duas pontas o Inter está trazendo um jogador raro, esse Maurício é um meia raro, que sabe armar e entra na área do adversário por dentro ou pelo lado. Tanto é que tem camiseta de seleção de base no corpo. E ao mesmo tempo, e esse é o cuidado que eu quero ter... Vou te falar de um negócio. O Inter resolve, Pedro, a situação de não ver mais dentro do campo um jogador que reiteradamente não respondia e o treinador colocava a jogar. Então ele resolve nas duas pontas. A melhor coisa é essa. Mas eu vou te falar de um grande negócio. Quando tu chegares lá no litoral, tem a loja da Zé Pneus ali, tá? 25 anos rodando com você. Isso aqui que a Zé Pneus está fazendo agora, ela faz o rodízio dos pneus de 5 em 5 mil quilômetros de graça. Tu não paga nada. Rodízio de pneu? Rodízio, sim. Troca os pneus para eles gastarem regularmente. De 5 em 5 mil quilômetros, a Zé Pneus recomenda. Você deve fazer isso. O pneu vai durar mais, vai ter mais tranquilidade, vai ter mais segurança para ti, etc, etc. E de 10 em 10 mil, tu passa lá na Zé Pneus e faz balanceamento e qual é o outro aquele? Geometria, aquelas Maurício duas coisas. Adora pneu, ele bota aquelas palacas no dedo. Dá uma dirigibilidade melhor, etc. Mas pneus é demais. 2h03, Giva, a maior linha de inseticidas do Brasil. Antônio Badra, ele é o proprietário da rádio RCC Santana do Livramento, que é uma das emissoras que está conosco na Rede Gaúcha Sat, que nesse momento está colocando lá na fronteira o nosso sala de redação com um som inimaginável pela qualidade, e também é proprietário do maior servidor de internet da fronteira, ou seja, o seu Antônio está conseguindo colocar todo mundo na internet, tá uma beleza, já dá para dar aula para as crianças que não precisa ser presencial, tá uma loucura, tá muito bom. Seu Antônio Brada, um abraço de todos nós, o nosso carinho e muita saúde pro amigo. E agora vamos com a Andressa Xavier, que vai falar de saúde. Ele tem uma leve melhora, continua entubado lá em Curitiba, ou seja, uma situação ainda que tem alguma preocupação, mas não é nenhum caso assim definitivo, de alto risco e tal, é uma situação tranquila, mas ainda requerendo cuidados. E o outro companheiro nosso que também está
hospitalizado, o Chicão Tofani. Falei com o Paulo Sérgio Pinto ontem, que é o seu diretor, e o Paulo Sérgio me passou a informação muito boa de que ele está se recuperando, já tirou o tubo, já está respirando tranquilamente, já curou, portanto, a infecção pulmonar que tinha, que é o que determina a presença do tubo lá, para jogar o oxigênio lá para dentro. Então, a situação do Chicão Tofani é bem melhor, e tomara que ele volte logo para o seu trabalho, para conviver conosco. É uma grande figura, um grande comunicador que nós temos muito respeito. Bom, o que nós temos para falar agora? Gabardo! O Gabardo não quer falar. Nesse momento ele não quer falar. Só voltando no Cruzeiro ali, Pedro. Alô? Sim. Alô? A gente tem falado bastante do Cruzeiro. Agora sim? O Potker já treinou lá, tá uniformizado, né? E se tranquiliza a torcida do Inter, porque o Inter não podia mais ver o Potker. E ele não volta. Ao Cruzeiro, só no primeiro turno, volta. Pedro. Só no primeiro turno, o Cruzeiro teve 4 técnicos e usou 34 jogadores. Só no primeiro turno da Série B. Mas aí é o escrachado, né? Aí agora, Pedro, falando em jogador, você brincou com isso, eu falei antes do intervalo sobre a solução nas duas pontas que o Inter encontrava ao trazer o Maurício, trazia um jogador raro e teria certeza de que o Potker não seria utilizado de novo. Quando a gente fala isso, tem que ter o cuidado, porque é o profissional fazendo o melhor que pode e que não era suficiente. Muito bem. Mas há um cuidado que quem tem que ter é treinador, Pedro. O que o Renato está fazendo em relação ao Robinho, por exemplo, e aí a tese é do Duda Garbi com toda a razão, ele só está fazendo porque não tem torcida no estádio. O Robinho é um jogador que você não vai transformar em demônio, diabo, Mefisto, porque ele não é. Mas ele rende pouco. E ele só rende pouco, e se percebe isso, porque ele é colocado em campo e de um jogo para o outro não se percebe nenhuma evolução. Essa é a hora que o treinador, ao invés de insistir com o jogador e ficar expondo para ele virar o demônio da internet, aí gremistas de toda a natureza chamando o Robinho das piores coisas, o Robinho está fazendo o melhor que pode fazer. O treinador é que precisa perceber que nessa hora insistir com o Robinho é expor ao invés de apostar. Ao invés de dar confiança, você está expondo o jogador a ele errar cada vez mais na próxima partida. Isso vale para o Robinho, isso já valeu para o Musto, já valeu para o Moisés, isso já valeu para tanto jogador em tanto time de futebol. Essa é uma gestão que o treinador precisa acertar a mão, Pedro. O cara da vez no Grêmio é o Robinho. O Robinho está jogando no lugar errado. O Robinho não é armador. Ali ele vai afundar. O Robinho tem que ser o segundo homem de meio campo, e olhe lá, talvez fazendo um terceiro homem de meio campo pelo lado. Agora, tu dá para ele a responsabilidade de ser o criador do time, não vai sair nada. Nada, não é dali. Ele joga, inclusive, numa linha, ontem estava muito nítido isso, na mesma linha do Maicon e do Matheus Henrique. Ele até foi, Guerra, no tempo do Curitiba, no Cruzeiro, ele chegou a ser um pouco mais avançado, já jogou mais pela direita, já jogou com meia central. Mas hoje, fisicamente, a gente percebe que ele não tem condições de fazer essa função, nenhuma condição. Eu não sei se o Robinho vai recuperar a parte física. Ele teve aquela lesão, ele ficou muito tempo parado, né? Se lesionou aqui contra o Grêmio ano passado, voltou a jogar um pouquinho antes da quarentena. Eu não sei se o Robinho vai conseguir recuperar, até porque é um jogador já 32 para 33 anos. Mas eu concordo contigo, ele é um cara para pegar a bola ele tá fraquinho, né? Mas ele tá outra fraquinho, questão polêmica aí na situação do Robinho, que é o seguinte, o contrato, Diogo, porque assim como o contrato do Thiago Neves tinha cláusula de renovação, o do Robinho também tem. É diferente pelo que eu sei. Bom, só para explicar, o contrato do Robinho vai só até fevereiro, quando terminar o Campeonato Brasileiro, com opção de renovação até o final de 2021, se ele atingir um determinado número de partidas. Mas, ao contrário do Thiago Neves, que era preciso só assinar a súmula, no caso do Robinho, pelo que eu tenho de informação, ele tem que estar em campo, inclusive começando como titular. Tem um determinado número de partidas lá no contrato, eu não tenho esse número, mas se o Robinho estiver em campo, neste número de partidas, o contrato dele é ampliado até o final de 2021. E no caso do Thiago Neves tinha a questão do gatilho salarial, né? Que ele passava a ganhar também mais até, inclusive, né? Mas o Robinho deve ter também. Claro. Isso foi uma informação que ficou faltando. Tu entra ganhando pouco e na medida que tu vai melhorando o teu trabalho, tu vai ganhando mais. Vai batendo metas. Esses contratos é importante dizer, porque foi o presidente Romildo Bolzan que me mandou aquele WhatsApp dizendo que o Thiago Neves estava fora do Grêmio, que foi ele, Romildo Bolzan, que fez o contrato, ele que assinou o contrato, porque no momento que esses jogadores foram contratados, é muito importante dizer isso, não tinha vice-presidente de futebol, não era o Paulo Luz.
Era o presidente Romildo Bolzan, que estava fazendo as vezes de... Não, tá, mas quem assina é o presidente. De futebol, não tinha o vice, tem razão, é isso? Tá, não tinha o vice, tá? Seria o membro da direção para fazer esse tipo de negócio. Não tinha, e naquele momento o presidente era o presidente e o vice de futebol. E contratou esses 2 jogadores, mais o Diego Souza, que tem uma resposta razoável e que fez este tipo de contrato. Que, olha, eu confesso para vocês que eu tô vendo o Robinho daqui a pouco levar mais 10 milhões no Grêmio. Não sei, não gostei. Não gostei. O Robinho já foi em agosto, né? Faz pouco tempo. O Thiago e o Diego foram lá no começo do ano. O Robinho chegou em agosto, no contrato de agosto até fevereiro. Mas eu acho que essa diferença é importante, porque talvez o Robinho não consiga atingir a meta, né? É porque ele tem que começar como titular, pelo que eu sei na informação desta cláusula do contrato. Ele começou e o Ferreirinha e o Isaac ficaram no banco. Claro que tem que ver daqui pra frente. O Isaac foi eleito no jogo contra o Juventude, que ele fez o gol da vitória, o melhor jogador em campo pela equipe da Rádio Gaúcho. O Isaac não é a última bolacha do pacote, mas é melhor que o Robinho, né, Pedro? Mas eu tava pensando nisso. Será que ele não colocou tanto Ferreira quanto o Isaac, porque eles vão ser obrigados a jogar na quinta-feira? Porque na coletiva ele deixa claro, o Isaac tá na frente do Jean-Pierre. Duda, eu vou te contar o seguinte, o Ferreirinha tem 20 anos. Eu, quando tinha 20 anos, eu transava 4 vezes, 5 vezes uma noite com a mesma mulher. Ah, meu Deus do céu. Nessa idade, eu 5 vezes uma noite com a mesma mulher. Não, hoje, eu transo uma vez e a outra daqui 60 dias. Não, eu acredito, Pedro. Eu sei que tu tá fazendo essa propaganda enganosa, tá tudo certo. Só que quem escolhe é o Renato. Ainda é o Renato. Aí, me dá essa fórmula aí, 60 dias. E tanto que na coletiva. Peraí, na coletiva ele fala sobre isso. Guerrinha não está conseguindo meu desempenho. Como é que tu tá, Guerrinha? Conta pra nós aí. De 2 em 2 anos. Tá, agora fala, Duda, fala. Não, só eu concluí, eu acho que ele ontem, embora eu acho que ele realmente gosta, tá, desses dois. Informação que eu tenho é que o grupo de jogadores gosta do Luiz Fernando, acho o Luiz Fernando muito bom, tá? Não sei. Acho que estão enganados. Não, eu acho que também, acho que é muito questão de jogar, opinião. Não tem que gostar. Não, mas enfim, acham ele que realmente contribui, ajuda, etc e tal. Mas o pouco porque a gente vê a vida dos caras recortada, né? A gente não acompanha treino, não vê conversa, não vê palestra. A gente vê o que está dentro do campo, o que nos mostram. A gente só consegue comentar o que a gente tem acesso. Por isso que às vezes, quando o Renato foi na coletiva, por exemplo, só concluir rapidinho, Pedro. Quando o Renato deu criticou a pergunta do nosso colega da Band, o Matheus. Cara, eu achei a pergunta jornalisticamente muito bem feita, porque o que foi nos apresentado foi aquilo que nós vimos. Aquilo que nós vimos era pertinente à pergunta, né? Se eles no vestiário se entenderam, a gente não tem acesso a isso. Então a gente não tem como saber que já tinha acabado a discussão. O que nos foi apresentado era aquela pergunta. Embora eu não concorde com a maneira com que o Renato falou depois da profissão, mas nem tô sendo corporativista, acho que não precisava. Tipo assim, cara, não tem por que também levar, tipo, julgar se é fácil, se não é fácil. Cada profissão tem as suas dificuldades e a gente não sabe como é que é o dia a dia, a intimidade delas. Fácil, um amigo meu que mora ali, perto do meu sítio ali, que ele é servente pedreiro, ele chega às 5 da manhã na obra, sai às 6 da tarde e ganha 2 mil por mês. Então se trabalha no futebol, em 3 competições ganha 1 milhão por mês. Mas é aí que tá, que cada um sabe. Cada um sabe onde aperta o seu calo. Então, tipo assim, cara, a minha profissão tem coisas que, o cara fica falando na rádio e tal, não sei o quê. Mas tem coisas que pra mim é mais difícil, tem coisas pro Pedro é mais difícil, outra pro Guerrinha. Eu acho que cada um é difícil julgar a profissão de cada um. Então eu acho que o Renato ali não precisava ter sido áspero desse jeito com o nosso colega, que fez uma pergunta jornalisticamente que cabia, não foi errada, tá tudo certo. E aliás, acho que cada um fez seu papel. Ele tinha que perguntar e o Renato tinha que responder. Duda, se tu não tiver produtividade no que tu faz, tu vai bailar. É a mesma coisa um treinador de futebol. Não, mas ali, Guerra, não era a pergunta em relação à produtividade. Na tua empresa, se tu exercer uma função e a empresa não tiver a resposta, ela muda. Não, tem certeza. Ela bota alguém. Mas é que ali não era nem a produtividade. Ali, o nosso colega, o Matheus, ele perguntou se na cabeça do Renato, o Renato tá perdendo a mão no grupo. O Renato podia ter dito assim, não, deixa eu explicar para vocês. Enquanto eu estiver aqui, o grupo vai estar sempre na mão.
tá? Porque eu coordeno o grupo, estou há 4 anos, nunca tive problema, estava respondido. E aí cada um fazia o seu papel que era para ser feito. O jornalista de perguntar e o Renato de responder. Ontem foi a primeira vez que se viu uma ideia de que o grupo deu uma rengueada, né? A coisa não foi boa ontem. Foi a primeira vez que eu vi com o Renato, que sempre fez uma gestão superior. E outra, o Renato coloca que o Grêmio está em 3 competições como se isso fosse um problema. Não, o problema é o Atlético Mineiro, que está só numa, sabe? Porque foi eliminado por um babaca no campeonato. Afogados. Tá? E por outro, não sei o que, lá na Copa Sul-Americana. Esse é o problema. O tamanho do Grêmio é para as 3 competições. E, bom, cabe a ele, com o bom salário que tem, que é maior do que o servente pedreiro que mora lá do lado do meu sítio, tá? Resolver esses problemas. Ele tem auxiliar técnico, ele tem assessor de imprensa, ele tem médico, fisioterapeuta, tem uma galera atrás dele de profissionais competentes que lhe dão condições de trabalho. Ontem ele saiu por um caminho quando se sentiu atacado, e o Renato volta e meia faz isso, da natureza humana, mas curva, né? O melhor é quando controla, né? Mas ontem ele saiu por um caminho de que quando foi cobrado por um futebol melhor, ele disse, me cobra futebol bonito quando tiver 200 milhões na conta, como tem o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Maurício. Essa é a questão. Mas não, mas jogo é pior porque ele esqueceu do próprio patrimônio. Ele do Grêmio de 2016 e o Grêmio de 2017, campeão de Copa do Brasil e da Libertadores, em nenhum desses momentos o Grêmio teve 200 milhões na conta. E o Renato era elogiado, ele e o seu time, porque o Grêmio jogava um futebol competitivo e bonito. E uma das vezes ele estava no Bem Amigos, eu estava junto, e ele estava lá porque o time estava tendo resultados, e mais do que resultados, ele era notícia, porque o time tinha resultados jogando bonito. E foi isso que ele foi elogiar com todo direito, com toda a legitimidade. Ele pegou o confete e jogou para cima, afora o confete que já era tirado sobre o Renato com justiça, mas ele pegou esse confete e jogou para cima com razão, porque o Grêmio fazia isso e não tinha nem em 18, nem em 17, nem em 16, 200 milhões na conta. É que o Renato se sentiu atacado e foi pelo lado mais fácil, o lado da cifra. Eu vou fazer uma proposta pro Romildo Bolzan, tá? Eu quero comprar o Jeromel, o Kahneman, o Mateuzinho, o PP e o Ferreirinha. Eu ofereço, e o Jean-Pierre. Eu ofereço 40 milhões de dólares, que corresponde a 200 milhões de reais. Pergunta, o Romildo vende? Por 40 milhões de dólares, todos esses? Então o Grêmio tem 200 milhões de reais. Tem. É mais do que isso, Pedro. O Grêmio gastou contratando. Não, Pedro, mas Pedro, olha só, pegando assim esse argumento do Renato de dinheiro, claro que o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético investem mais, mas o Grêmio não gastou só 1,5 milhão, como diz o Renato. O Turinho o Grêmio contratou. O Diogo Barbosa custou 10 milhões. Tardelli? O Grêmio contratou Tardelli, Thiago Neves, Robinho, Vanderlei, Vitor Ferraz, Orejuela, o Lucas Silva. O Grêmio contratou jogadores. O lateral esquerdo 10 milhões. Caio Henrique, isso. Não, o Diogo Barbosa já tinha falado, mas antes o Caio Henrique, quer dizer, o Grêmio pode não ter gastado tanto quanto o Atlético. E isso não é um defeito, isso é mérito de gestão, de conseguir fazer dinheiro, de ter receita, não é crítica poder investir no clube. O Grêmio consegue fazer isso porque é organizado. O segredo do sucesso do Grêmio, era fazer times competitivos que batessem de frente com esse Palmeiras, com esse Flamengo, agora o Atlético, sem gastar ou gastando 10% do que eles gastaram. Claro, formando jogadores. A questão é que o Grêmio, desde o ano passado para cá, o Grêmio não consegue ter rendimento. O Grêmio até teve vaga na Libertadores, o Grêmio caiu na semifinal da Libertadores, com aquela pancada do Flamengo, mas o Grêmio não tem rendimento. O Grêmio não encontrou ainda um time. A gente não sabe a ideia de jogo do Grêmio. O Grêmio é um time de troca de passe? Não é mais. O Grêmio é de velocidade, Guerra? Não é mais. O Grêmio marca alto? Não. Quando é que o Grêmio ganhou os seus títulos mais importantes? 16 e 17. 16 e 17. Nesses anos ele tinha uma competição só? Não, tinha todas. Pois é, e ganhou, porque ele tinha qualidade. Hoje não, hoje 3 ou uma competição é a mesma coisa. Não tendo qualidade, tá morto. Guerrinha, eu quero que tu fale para mim depois do Atlético Mineiro, tá? Mas isso vai ser logo depois do comercial, tá bom, Guerra? Tá bom. Fica o compromisso, então. Vamos ao comercial e voltamos. 2h23. Rodrigo Oliveira está pronto, esperando a entrevista do Maicon. É isso, Rodrigo?
É isso, Pedro. Apostos, entrevista coletiva virtual, as perguntas já foram enviadas. A primeira questão foi a minha. Eu gravei perguntando para o Maicon o que aconteceu no episódio da substituição, se ele teve algum desentendimento com o Renato e por que ele, Maicon, pediu para sair e também por que ele optou por ir direto para o vestiário sem cumprimentar o Renato, aparentando estar brabo. A resposta a qualquer momento quando a coletiva começar. Já tá legal. 4 numa só. Pô, e aí já pode fechar a coletiva também. Exatamente. É boa essa perguntinha. Termina e vão trabalhar de tarde. Guerrinha, o Atlético Mineiro, Guerrinha. Pedro, dando um desconto que não jogou o Keno, que é o jogador mais pontual, é o goleador do time, a expressão técnica, mesmo que não seja craque, o Atlético Mineiro, do meio para trás, é uma peneira. Ele, quando sai em desvantagem no marcador, nós vimos isso aqui no Beira